No livro de Geografia, vamos fazer as atividades da página 76 até 80. Nessa unidade, nós vamos estudar um pouco mais sobre o Brasil e suas regiões. Aqui embaixo nós temos 3 pontos, 3 perguntas que vocês podem responder no caderno. A primeira, o que mais lhe chama a atenção na ilustração? Então, essa ilustração que abrange as 2 primeiras páginas da atividade, o que mais chama a atenção de vocês aqui? A segunda, qual é o nome da região do Brasil, a região brasileira onde você vive? Nós vivemos no estado do Ceará, só que esse estado fica mais ou menos aqui, que é uma parte de toda essa região que está aqui no mapa, que se chama região do Nordeste. Terceiro ponto, você conhece alguma das manifestações culturais mostradas na imagem? Então, aqui existem imagens de pessoas em manifestações culturais diferentes. Essas manifestações são características de cada uma das regiões. Você conhece alguma delas apenas observando as imagens? O primeiro capítulo dessa unidade é o território brasileiro. A Carta do Achamento do Brasil, que foi escrita pelo Pero Vaz de Caminha, como nós já estamos vendo na matéria de História, ela foi escrita em Porto Seguro entre 26 de abril e 2 de maio de 1500. Porto Seguro, para quem não sabe, fica naquela região onde a gente conhece hoje como Estado do Brasil. Ela relata o olhar dos portugueses quando chegaram ao litoral e avistaram parte das terras que viria a ser o Brasil. Leia um dos trechos da carta de Caminha a seguir. Então, aqui nós temos um trecho da carta, que nós já sabemos que é um dos mais importantes escritos da história do Brasil. E aqui diz o seguinte: esta terra, Senhor, é muito chã e muito formosa. O chã aqui significa o quê? Área plana de terra. Vendo do mar, o sertão nos pareceu muito grande, porque ao estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos a perder de vista. Até agora não podemos saber que haja ouro aqui, prata ou alguma coisa de metal ou ferro. Nem os vimos. Porém, a terra em si tem ótimo clima frio e temperado, como o de Entre Douro e Minho. O que é esse Entre Douro e Minho? É a região litorânea ao norte de Portugal. Águas são muitas, infindas, e esta terra é tão graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará, em razão das águas que tem. Então vejam só, aqui ele está falando que não se sabe ainda se existem metais preciosos, mas que é uma terra abundante, que tem muita água. Então ele já fala, já afirma ao rei que tudo que se queira cultivar aqui vai se dar bem, Então a terra ela já aparece, já se mostra frutífera, abundante. Então ele já fala isso aqui, fala que tem muitas águas. Sublinhe no texto, com as cores indicadas, as palavras ou os termos que mostram. No item A, ele está pedindo para que vocês sublinhem de vermelho, como era a imensidão das novas terras, ou seja, o tamanho, a proporção das novas terras. Item B, de verde vocês vão marcar a parte da carta em que ele fala como era a paisagem natural. E no item C, de roxo, vocês vão marcar que riquezas os colonizadores buscavam. Quem não tem um lápis de cor disponível, quem está sem material, vocês podem apenas sublinhar com o lápis mesmo, as partes adequadas, que eu vou entender a marcação que vocês fizeram. Agora vamos entender um pouco mais sobre o território e a população. Os colonizadores portugueses, no passado, descreveram a vastidão das terras encontradas por aqui. E, atualmente, o território brasileiro é ainda mais extenso.
O Brasil é um dos 5 países mais extensos do mundo. Quando eu falo em extensão, pessoal, eu estou falando em tamanho, né? Tamanho de terra, a quantidade, né? Então aqui, vejam só, olha a extensão do Brasil. Nós temos 8.516.767 quilômetros quadrados de extensão territorial. Nesse mapa, é um mapa mundi, né? Ou seja, é um mapa mundial. Só que aqui ele está representando os 5 países mais extensos, né? Então vamos lá. Todos os que estão pintados dessa corzinha aqui, meio rosa, meio roxo, no livro de vocês eu acredito que está rosa. Eles são os países mais extensos. Então nós temos aqui Canadá, Estados Unidos, né? Lembrando que o Alasca faz parte dos Estados Unidos, é propriedade, né? Vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Brasil, Rússia e China. Então aqui nós temos 3, né? 4, 5 países mais extensos, né? Os maiores em relação à região territorial. Agora, em relação à população, a população brasileira também é numerosa. População, pessoal, ou seja, o número de habitantes, a quantidade de pessoas vivendo no país, tá? Então, vejam só, segundo o IBGE, a população estimada em 2016 somava em 204.450.649 habitantes. Lembrando que esse número foi calculado pelo IBGE em 2016. Estima-se que esse número não é mais esse, provavelmente é um número maior. Então, aqui nós temos os 5 países com a maior população. Vejam só, nessa região do Canadá e aqui na Rússia, a gente percebe que ele está no mapa de cima, mostrando que são países com grande extensão territorial, mas eles não têm tantas pessoas assim, eles não são países tão populosos. Embora eles sejam grandes, não existem tantos habitantes assim. Os Estados Unidos e o Brasil continuam nessa lista, né, continuam marcadinhos aqui, porque além de serem extensos, eles também são populosos. Então, além de serem grandes, também existem muitas pessoas, tá? China também se mantém aqui, é um país grande e também muito populoso, tá? E olha só, a Índia e a Indonésia entraram nessa lista. Eles não são países tão grandes, territorialmente falando, né? Em relação à extensão, eles não são grandes, mas são países extremamente populosos. Né? Então, eles têm muitas pessoas morando aqui. Questão 1. Quais são os 4 países mais extensos do mundo, além do Brasil? Então, nessa questão 1, vocês vão olhar para o primeiro mapa, que é o mapa que mostra os países mais extensos. Então, tirando o Brasil, quais são os outros países mais extensos? Questão 2. Compare os mapas. Quais países possuem população maior e também território mais extenso que o Brasil? Aqui no mapa, eles não mostram o quantitativo, né? A quantidade da população de cada um. Mas eu vou dizer para vocês, o país mais populoso do mundo é a China, tá bom? A China é o mais populoso. Em segundo lugar, nós temos a Índia, em número de habitantes, ela ficaria em segundo lugar. Em terceiro, temos os Estados Unidos. E em quarto, ficaria a Indonésia. O Brasil seria o quinto em termos de população. Mas aqui na segunda questão, ele quer saber quem é que tem a maior população e também tem o território mais extenso que o Brasil. Então, vocês vão dizer o quê, né? Nessa lista do primeiro mapa, não tem a Índia e nem a Indonésia. Então, por mais que elas sejam mais populosas que o Brasil, eles não são maiores que o Brasil, tá? Então, vamos colocar quem aqui? A China é maior e é mais populosa e os Estados Unidos.
para acompanhar o crescimento da população. As imagens a seguir são do site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que atualiza automaticamente as informações sobre a população absoluta do Brasil e de suas unidades federativas, com base nas informações obtidas no Censo Demográfico, que o último foi em 2010, e nos registros de nascimento e óbito. Então, vejam só, aqui nessa imagem, é uma imagem do site do IBGE, e aqui nós temos a contagem, né, da população do Brasil. Aqui a quantidade, né, o número que eles tinham registrado nesse período. Aqui embaixo, ele está mostrando o número da população do estado de Roraima. Então, é apenas um estado. Os dados e informações produzidos pelo IBGE são utilizados na administração do país e no planejamento de novas ações. Então, é por isso, pessoal, que é importante ter essa quantidade, né, populacional, porque cada um dos gestores, seja presidente ou governador ou prefeito, precisa saber o quantitativo da região que administra, para que ele possa traçar ações, né, fazer metas, programas de assistencialismo, enfim, é necessário ter esse quantitativo de quantas pessoas moram naquela região. Então, o IBGE ele tem também essa função, né, de contagem da população. O que é que vocês vão fazer nesses dois itens, né? Vocês vão consultar o site do IBGE População, tá? Coloca lá no Google IBGE População. E aí vocês vão entrar no site do IBGE e vão ver qual é o número atual da população brasileira e vão colocar aqui no item A. No item B, ele está perguntando em relação à unidade da federação onde você mora. O que é isso? O Brasil, por ser muito grande, né, um país de território muito extenso, ele foi separado em pequenas partes. Essas pequenas partes nós chamamos de estado. E cada estado compõe uma unidade da federação, tá? Então, qual é a unidade da federação onde nós moramos? Nós moramos no estado do Ceará. Então, vocês vão colocar aqui, Ceará. E a sua população na data de... Aí você vai colocar a data, né, de quando o IBGE fez a última pesquisa e o número de habitantes que existem no estado do Ceará. Terminamos aqui nossa atividade de geografia. Parabéns e até a próxima!